E uma das coisas que importam ao Maranhão hoje é a situação precária da CAEMA. E para falar sobre essa situação, está conosco na nossa sala virtual o sindicalista Marcos Silva, que é funcionário de carreira da CAEMA e prontamente atendeu o convite do Ponto e Vírgula. O Marcos Silva, boa noite, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. Você fez um artigo muito contundente falando de uma dívida que a CAEMA tem de R$1 bilhão. Inclusive, eu repliquei no meu blog, eu vi que estava no Marrapado, Leandro, eu também repliquei no meu, muito contundente. De onde que surgiu essa dívida, o que quer dizer essa dívida e por que o CNPJ da CAEMA está suspenso? Boa noite, Marcos Silva. Boa noite, Ricardo Marques, boa noite, Leandro, boa noite ao nosso imperador aí de Imperatriz, que está aí também no estúdio. Boa noite, Marques. Boa noite. O Rogério Silva, das antigas, aí do Rádio AM. O Jorge, né? O Jorge lá da região central também acompanhando. Eu, primeiramente, queria dizer que eu deixei de ser sindicalista em 1997. Mas eu fiz o sindicalismo durante 6 anos. E penso que fiz bem porque ficou essa marca, né? Marcos Silva. E eu não consigo me livrar dela. As pessoas continuam dizendo que eu sou sindicalista. E eu tenho, inclusive, orgulho de ser considerado um sindicalista, porque a minha identidade sempre foi na luta dos trabalhadores. Fico muito feliz. Tenho a felicidade de ter sido presidente de um sindicato que combateu a oligarquia Sarney, lutou contra o desmonte do Estado naquele período perverso neoliberal, tanto do ponto de vista do Fernando Henrique como da Rosiana Sarney, e ficou essa marca. Mas hoje eu sou Marcos Silva, empregado público da CAEMA, membro do Conselho de Administração da empresa, eleito pelos trabalhadores e nomeado pela Assembleia Geral de Acionistas. E mestre em desenvolvimento socioeconômico e assistente social. É isso que eu sou hoje. Bacana. E tenho orgulho de trabalhar na CAEMA, me dedicar à luta pela universalização do saneamento. Quero começar dizendo assim, a questão da CAEMA, para falar dos problemas da CAEMA, a representação ativa e passiva é da diretoria executiva. Os membros do Conselho de Administração, eles fiscalizam, aprovam ou desaprovam atitudes da diretoria executiva, atos da diretoria executiva. E eu sou um membro atuante, fiquei sabendo na sexta-feira, no final da noite, que a CAEMA passava por esse processo de suspensão do CNPJ. Imediatamente entrei em contato com o Procurador-Geral do Estado para notificar ele e mostrar a preocupação. Entrei em contato com diretores da CAEMA e quero começar acalmando o povo do Maranhão. Hoje a CAEMA conseguiu uma liminar suspendendo o efeito da Receita Federal de suspender o CNPJ da CAEMA. O CNPJ vai estar novamente ativo e agora cabe à empresa resolver as pendências que ela tem com a Receita. Vamos à dívida da CAEMA. Hoje a CAEMA tem uma dívida de R$1 bilhão. Essa dívida, lá no ano de 1992, a dívida da CAEMA era maior que a dívida do Estado do Piauí. Essa era uma reclamação do governador Lobão, que tinha uma empresa pública que devia mais do que o Estado do Piauí. Hoje, a dívida da CAEMA ela é uma dívida administrada. Ela está em torno de R$1 bilhão. Teve o reajuste da principal dívida, que é da Previdência, é uma dívida histórica. Ela não é contraída no governo nesses últimos 6 anos. Ela é uma dívida histórica e que ela vem sendo administrada. Mas, lamentavelmente, recentemente teve esse atropelo, né, de falta de administração da dívida. E o que é importante a gente citar nessa questão da dívida da CAEMA? A CAEMA tem uma dívida de R$1 bilhão, mas ela tem créditos a receber de 1,5 bilhão de dívida de usuários com a empresa, que, lamentavelmente, se a empresa recebe essa dívida, ela liquida a dívida dela e ainda sobra mais de R$0,5 bilhão para investimentos, porque essa dívida ela foi se acumulando também dos usuários com a empresa em função
da falta de normalização, de padronização dos serviços de saneamento. As pessoas começaram, digamos, a ter problema de água, quando resolvia, deixavam de pagar as contas e foram se acumulando. Mas, recentemente, nós estamos passando por um problema que é mais grave, que é um problema de desestruturação da empresa. Eu já disse isso, o Flávio Dino já deve saber, porque eu publico, as minhas opiniões eu publico, eu já deixei bem claro, inclusive na Assembleia Legislativa, no dia 6 de dezembro, em um ato na Assembleia Legislativa, de construção, de debate sobre as micro-regiões do saneamento, eu expliquei lá, nesta audiência, que a atual diretoria da CAEMA, dirigida pelo seu André dos Santos Paula, tem feito um processo de desmonte da CAEMA. Basta ver que em São Luís, por exemplo, nós temos mais de 1 milhão de habitantes. E hoje a empresa tem a estrutura que quando a gente tinha 250 mil habitantes, nos anos final dos anos 70 e início dos anos... Isso por quê? Porque ele desestruturou as gerências, que era feito, por exemplo, a gerência do Anjo da Guarda, da Cidade Operária, da Coab, do Vinhais, e centralizou tudo em 2 gerências, e em uma gerência de atendimento ao cliente. Isso faz com que as pessoas não consigam, de forma rápida, a agilidade na prestação do serviço, na solução dos problemas, e quem perde é a CAEMA. Esse é um problema grave de gestão, que o governador sabe disso. Eu sou uma pessoa que eu tenho profunda admiração e respeito pelo Flávio. Tive a oportunidade de ser presidente de um sindicato que o Amilcar Rocha era o advogado e o Flávio começou a estagiar neste sindicato. Muito bom, professor. Max Silva, cara, o ponto e vírgula agradece ao seu esclarecimento. Foi muito bom você trazer essa informação, inclusive informação nova, né? De que o CNPJ já foi restabelecido. E lhe dizer que nós estamos sempre aqui abertos à sua participação, tá bom?